Hoje falaremos sobre a possibilidade de os animais na Arca de Noé terem entrado em estado de hibernação. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui. Depois volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Eu falei na aula passada que hibernação é um estado de inatividade. Inatividade em que sentido? Há uma diminuição do metabolismo de certos animais durante o inverno. E nesse período em que eles ficam com o metabolismo funcionando de forma mais lenta, eles vão se alimentando daquelas reservas que eles tinham no corpo antes de entrarem no estado de hibernação. Aqui temos uma imagem mostrando que não é apenas o urso que hiberna. Na verdade, vários e vários animais passam por isso. Professor, o que é metabolismo? Metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que acontecem dentro do corpo para manter o ser vivo funcionando. É como se fosse o nosso motor. Assim como o carro tem um motor, o ser humano também tem uma espécie de motor, e esse motor é o seu metabolismo. Por exemplo, quando nós comemos alguma coisa, o nosso corpo transforma esse alimento em energia. Quando nós respiramos, o oxigênio ajuda a queimar essa energia. E o corpo usa também essa energia para fazer bater o coração, para nos fazer pensar, para nos capacitar a nos mover e crescer. Tudo isso é o metabolismo, o nosso motor em ação. O que é que acontece na hibernação? Na hibernação, o animal passa por uma espécie de sono profundo, um sono prolongado. E esse sono dura durante todo o inverno, aquele período de bastante frio. Mas não é só dormir, não. Durante a hibernação, o metabolismo desacelera tanto que o corpo fica como se fosse no modo econômico, entende? Ele não funciona do mesmo jeito que ele funcionaria normalmente. Olhe só algumas mudanças do corpo durante o estado de hibernação. O coração, ele passa a bater bem mais devagar. De 100 batimentos por minuto, pode cair para 5 ou 10. Já pensou? A temperatura corporal, ela cai também para poupar energia. O corpo, ele esfria. Isso mesmo. A respiração, ela fica lenta, fica bem espaçada. A digestão, ela praticamente para, porque o animal não come. E quanto ao gasto de energia, o corpo passa a usar a gordura acumulada antes do inverno. Eu não falei ainda agora? Tudo aquilo que foi acumulado antes do estado de hibernação vai ser consumido aos poucos pelo metabolismo do animal durante a hibernação. Então, guarde isso. É como se o corpo entrasse no modo de economia máxima de energia. Compreende? O urso, ele pode passar meses dormindo em sua toca sem comer, nem beber, urinar. Por quê? Porque ele vive daquele estoque de gordura que está acumulado no corpo dele. Outra coisa, o metabolismo fica tão lento que o animal quase não perde massa corporal também. O ouriço, aquele bichinho com espinho nas costas, ele também hiberna. Ele fica enroladinho e entra nesse estado de energia mínima, esperando o clima melhorar. E na Arca de Noé? Preste atenção no que eu vou dizer agora. A Bíblia diz que Noé levou muitos animais para dentro da arca, não é isso? Mas pense comigo, cuidar de todos eles por meses, com a comida que tinham, aquele espaço, é evidente que Deus poderia facilitar sobremaneira aquela situação. Por causa disso, muitos cientistas cristãos, criacionistas, consideram bastante provável que Deus tenha feito algo parecido com a hibernação dentro da arca. Como seria isso, professor? Deus, ele pode ter diminuído o metabolismo dos animais. Assim, esses animais, eles ficariam dormindo profundamente, gastando pouca energia,
quase sem precisar comer nem se mover. Dessa maneira, não haveria tanto barulho na arca, sujeira, necessidade de alimento, e Noé e sua família iam poder cuidar de tudo com muito mais facilidade. Aí, quando a água baixou, Deus simplesmente teria reativado o metabolismo dos bichos e eles voltariam assim ao funcionamento normal. Seria, no caso, o mesmo processo de hibernação natural de alguns animais. Só que a diferença é que, no caso da arca, Deus provocaria diretamente a hibernação, não somente naqueles que hibernam mesmo, mas também em outros que não teriam esse estado como algo comum na vida deles. Então, repetindo, com a hibernação ali na arca, ia se reduzir a necessidade de alimento, porque se não tem animal para comer, porque está dormindo, menos alimento. O estresse e a agressividade entre as espécies também não haveria, porque está tudo dormindo. Preocupação com espaço para novos filhotes, ou preocupação com espaço para as fezes, os dejetos fecais, que, é óbvio, iriam surgir durante o período dentro da arca. Essa preocupação iria para o espaço. Está tudo dormindo. Veja aqui uma lista de animais que hibernam normalmente. Isso aqui não é por uma atividade inédita de Deus na criação, não. Esses animais, eles normalmente hibernam. O urso, ele hiberna de 4 a 6 meses. O ouriço, de 3 a 5 meses. O esquilo terrestre, de 5 a 7 meses, o morcego, de 4 a 6 meses, o sapo, você sabia que sapo também hiberna? De 3 a 8 meses, a tartaruga, e por aí vai, a serpente, alguns marsupiais. Marsupial é normalmente aquele animal que tem uma bolsa para carregar o seu filhote. Lagartos e algumas aves também pequenas. Só que as aves, elas geralmente hibernam por apenas 2 dias. De modo geral, alguns consideram muito improvável que Deus poderia fazer algo assim, mas essa opinião não tem base nas Escrituras. Por quê? Porque Deus controla a natureza. Nós já vimos que os animais, eles vieram a Noé. Por quê? Porque Deus controla os animais. Os animais foram a Noé obedecendo instintivamente a ordem de Deus, não é lógico? E o mesmo poder divino que guiou os animais até a arca, esse poder poderia também ter induzido ao estado de hibernação. A Bíblia diz que Deus, ele regula as estações, lá no Salmo 74, versículo 17. Se ele regula as estações da natureza, não vai regular o metabolismo dos seres vivos para preservá-los? Então, consideramos que a hibernação, nesse caso, seria parte do milagre de Deus para preservar os animais. Ele não só providenciou uma arca por meio de Noé e sua família, como também facilitou o período em que esses animais ficaram ali dentro. Eu vou deixar na descrição deste vídeo 2 links para matérias sobre os animais que hibernam, ok? Se você quiser depois dar uma olhada lá. Uma curiosidade. Você sabia que alguns cientistas atualmente tentam tornar o ser humano capaz de hibernar? Isso mesmo. Os cientistas já induziram pela primeira vez a hibernação em mamíferos, colocando ratos em um estado semelhante à animação suspensa por até 6 horas e depois trazendo-os de volta à vida normal. Vou deixar um artigo sobre isso também. Quero acrescentar aqui a seguinte informação a respeito do último pavimento da Arca de Noé, aquele lá embaixo, o que ficava em contato com a água. Esse pavimento inferior, ele também poderia contribuir para o armazenamento, a preservação dos alimentos e também facilitaria o estado de hibernação, porque esse último pavimento era uma espécie de refrigerador para a conservação de certos alimentos, como um hibernário, vamos dizer assim, natural. Por quê, professor? Vou explicar de uma forma simples. Pense o seguinte: o pavimento superior,
o de cima, ele com certeza era um pavimento mais seco. Era ali que certamente Noé convivia com a sua família e armazenava aqueles suprimentos mais sensíveis, animais menores. Ali tinha mais luz do sol. Lembra daquela abertura que havia nesse pavimento de cima para entrar luz solar? Então, no pavimento do meio, aquele espaço intermediário, possivelmente ficavam os animais e alimentos de consumo mais frequente, que sempre tinham de estar se alimentando. E no pavimento inferior, o do fundo, aquele que tinha contato mais próximo com a água, nesse pavimento, a água ao redor da arca teria efeito isolante térmico. Em outras palavras, o fundo ficaria mais fresco, com temperatura mais estável, sem aquelas grandes variações de calor ou de frio extremo. Compreende? Pense num lugar escurinho, bom para o animal dormir sossegado, com aquela umidade controlada ali do último pavimento, próxima da água. Com certeza, isso ajudava a evitar que sementes, grãos se desidratassem ou ficassem quebradiços demais para o animal comer. Já falei também que, como era um ambiente mais escuro, sem a incidência do sol diretamente, o último pavimento se tornou um lugar perfeito para a hibernação. É lógico também que, sendo o último pavimento, não havia tanta perturbação, porque está lá embaixo. Então, se tornou naturalmente dos 3 pavimentos o ambiente mais protegido e mais seguro. Versículo 22 diz: Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Sobre este versículo 22, eu quero dizer o seguinte: o sucesso na vida de um crente depende de sua obediência a Deus. Sabe por quê? Porque obediência traz bênção. Já a desobediência, por sua vez, traz castigo. É bom ressaltar que isso não tem nada a ver com a nossa salvação, ok? Porque a nossa salvação, ela se dá pela graça de Deus em Cristo. Fora isso, nós sabemos que é impossível ao homem obter salvação por meio de obras. Por quê, professor? Porque as nossas obras são contaminadas pelo pecado. É impossível ao homem conquistar sua salvação. Então, voltando aqui a falar sobre obediência, mas a obediência daquele que já foi salvo, porque obediência, como eu disse, obediência própria, não salva ninguém. Então, falando sobre a obediência de alguém que já foi salvo pela graça de Cristo, podemos dizer que Noé foi obediente. Aqui diz que ele fez consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. E isso é dito aqui no versículo 22 para nós observarmos o seguinte: quando se obedece a Deus, a bênção vem naturalmente. Noé fez o que Deus mandou e Deus fez o que Noé não poderia fazer. É assim que funciona essa relação entre nós e Deus na obra do Senhor. Ele nos chama a si por sua graça, nos capacita para não termos desculpas para não fazer o serviço, e nós, já salvos, prestamos a Ele obediência com alegria e somos abençoados por isso. Veremos nas próximas aulas como Deus abençoou grandemente Noé e sua família, porque eles, como salvos agradecidos, fizeram o que Deus lhes mandou fazer. Até lá!